Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk vão fazer o main event do WrestleMania dia 1. Mas não vai ser só essa luta que vai marcar o primeiro dia. Nós teremos War Raiders e New Day, Rey Mysterio contra El Grande Americano, Jade Cargill e Naomi, LA Knight e Jacob Fatu pelo cinturão dos Estados Unidos, Tiffany Stratton e Charlotte Flair pelo cinturão da WWE, Gunther e Jey Uso pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. Quais serão os resultados dessas lutas? Quais são as nossas previsões? O que a gente acha que vai acontecer? Eu vou contar tudo para vocês agora, na prévia do dia 1 da WrestleMania 41. Mas antes, não deixem de fazer todas aquelas coisas que vão ajudar o nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, mas o mais importante, assista esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo e, quem sabe, vir a se tornar um dos maiores canais de língua portuguesa de luta livre do mundo. A gente conta com vocês para isso. Então vem agora para a prévia do primeiro dia da WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e se tem um período que me deixa realmente animado é a WrestleMania. Desde o WrestleMania 17 eu acompanho esse troço anualmente e antes disso eu consegui acesso a todos os episódios do show dos Imortais anteriores. E todo ano, não importa quão ruim ou boa esteja a WrestleMania, eu sempre fico animado. E o card desse ano tá intrigante. Eu tenho certeza que vocês têm as suas objeções com relação a algumas lutas e eu vou mostrar essas objeções para vocês também. Mas, olhando o card, tanto do dia 1 quanto do dia 2, eu vejo muitas boas probabilidades de que essa venha a ser uma das melhores WrestleManias da história. E a gente não está percebendo isso. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 7 lutas que estão agendadas agora, no dia 16 de abril, quarta-feira, para acontecerem no dia 1 da WrestleMania, no sábado, dia 19. E desde já, a gente já pode perceber que algumas dessas lutas foram meio que jogadas. A primeira delas que a gente citou foi provavelmente a luta mais jogada no ar de toda a estrada para a WrestleMania. E a gente está falando da luta dos War Raiders contra o New Day, pelo Campeonato Mundial de Duplas. Essa field eu já analisei, porque eu iniciei esse processo tentando fazer um vídeo por luta, mas eu percebi que o algoritmo não se entendeu muito bem quando a gente postou mais do que um vídeo por dia. Por isso que a gente resolveu condensar em 2 vídeos. Um a gente solta hoje e o outro a gente solta amanhã. Então, a gente já fala que se você quiser ver a minha análise completona desse vídeo, vocês podem ver o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas se você não quiser gastar muito tempo assistindo esse vídeo, não tem problema, ele já teve as suas visualizações. O que eu vou dizer é o seguinte, desde já, a gente fala que, a gente tem criticado que o campeonato de duplas do SmackDown merecia muito mais estar na WrestleMania do que o do Raw. Porque o SmackDown trabalhou aquele cenário de duplas por meses. Desde o começo do ano, tem 5 duplas que estão se estapeando sempre e sempre trazendo boas lutas pra gente. Então aquela galera merecia muito mais estar na WrestleMania do que o War Raiders e New Day, que foi uma feud que foi jogada assim nas últimas semanas. O New Day, que estava largado, fez uma feudzinha lá com a LWO e tudo mais, do nada chegou um belo dia no ringue e chegou um belo dia pro Adam Pearce e falou, olha, a gente merece uma disputa pelo Campeonato Mundial. E aí o Adam Pearce falou, olha, eu não vou dar luta de Campeonato Mundial para vocês, coisa nenhuma. Vocês têm que provar o seu valor. E aí, quando chegou na segunda-feira seguinte, que foi no show de Londres, o New Day foi pro ringue e aí pediram a luta de novo. O Adam Pearce chegou e falou, olha, vocês pediram a luta, tal, eu vou fazer uma coisa com vocês. Vocês têm que provar seu valor. Se vocês provarem seu valor, de repente eu dou essa luta para vocês. E ele deu para que eles lutassem contra a New Catch Republic, que é a dupla formada pelo Tyler Bate e pelo Pete Dunne. Eles fizeram uma boa luta, o New Day, assim, nesse heel turn que eles têm feito, eles têm trabalhado a persona deles, a cada dia tem ficado um pouco melhor, mas as lutas sempre muito boas, assim, a gente não pode falar que as lutas deles não têm sido boas. Mas, quando eles ganharam do New Catch Republic, imediatamente eles fizeram uma encarada com o War Raiders e do nada eles botaram essa luta na WrestleMania.
E a luta de duplas do SmackDown, e eles estão trabalhando esse imbróglio das duplas do SmackDown já há meses, foi relegada para o SmackDown anterior da WrestleMania, que eles gostam de chamar de uma parte da WrestleMania. Os lutadores que participam do SmackDown anterior à WrestleMania ganham o bônus da WrestleMania, que os lutadores que participam do Show dos Imortais recebem, mas eles não estão no estádio, eles não vão ter um momento verídico da WrestleMania, eles vão estar no ginásio. Então é uma pena isso estar acontecendo. O hype dessa luta foi muito baixo. Se a gente pudesse dar uma nota de 0 a 10 pro hype dessa luta, a gente dá uma nota de 2, só porque a gente sabe que são duas duplas que já se pegaram no passado e já fizeram excelentes lutas. E, assim, o potencial da luta é de uma luta boa para muito boa. Tudo vai depender do tempo que eles derem para a luta. Se eles derem um tempo grande para a luta, e quando eu falo tempo grande para a luta é de 15 a 20 minutos daí para cima, e ela pode ser uma luta muito boa. Mas como eu estou achando que essa vai ser uma luta que vai receber só de 10 a 15 minutos de duração, eu considero que ela vai ter um potencial de uma luta boa. O meu desejo é que o New Day vencesse a luta e se tornasse campeões mundiais de duplas, pelo simples motivo que eu acho que tá precisando dar uma renovada. O War Raiders, eles mal defenderam esse título, e quando defenderam, eles aniquilaram os adversários. Então tá precisando dar uma mudada nessa divisão. E eu acho que a vitória do New Day traria essa mudada, iria aumentar ainda mais a visibilidade desse novo New Day, que tem essa personalidade bem negativa, onde eles falam que todo mundo deve agradecer a Deus por eles e tudo mais. Só que eu acho que quem vai vencer vai ser o War Raiders. E assim, eu devo dizer que eu não estou vendo nenhum relato de apostas, porque geralmente as apostas indicam quem são os favoritos a vencer. Eu não estou vendo essas listas de apostas para não viciar a minha percepção. Eu acho que o War Raiders vai ganhar para manter a sua dominância no topo dessa divisão que é praticamente inexistente. Mas o meu desejo era que o New Day vencesse essa luta. A segunda luta que a gente vai tratar, que a gente também já trabalhou o field, eu também vou deixar o vídeo aqui no card, caso vocês queiram ver por completo, é a luta de Rey Mysterio contra El Grande Americano. Que a gente tem brincado de que não é o Chad Gable, mas todo mundo sabe que é o Chad Gable. A história desses dois, na verdade, a história dessa luta, ela não é centrada no Rey Mysterio, mas sim no El Grande Americano e no Chad Gable. Porque desde novembro do ano passado, o Chad Gable está tendo dificuldades de lutar e vencer lutadores. Ele lutou contra o Rey Mysterio no ano passado e perdeu em novembro. Lutou contra o Penta na estreia dele na Netflix, no Monday Night Raw, perdeu no dia 13 de janeiro. Depois lutou contra o Dragon Lee pelo título do Speed, aquele show que acontece só no X, de lutas que só podem durar até 3 minutos, e perdeu. Então o Chad Gable ele vinha tendo esses problemas com lutadores. E aí ele foi numa busca, até foi muito legal a forma como eles fizeram o vídeo, ele foi numa busca até o México para poder descobrir os segredos da luta livre e tentar encontrar uma lenda da luta livre. E aí ele encontrou um senhor assim no beco, pagou $500 por uma caixa, e aí quando ele abriu a caixa ele viu uma coisa interessante. A gente vendo o vídeo na época já sabia que o que provavelmente estava ali dentro era uma máscara. E a verdade é que uma semana depois, numa luta lá da LWO, o El Grande Americano apareceu, um cara mascarado com uma máscara da American Made, né, americana e tudo mais, e fazendo os mesmos maneirismos do Chad Gable, né? Thank you, só que ele falava graças em vez de thank you, né? E então, assim, depois disso, houveram várias situações que El Grande Americano ele interferiu nas lutas da LWO, e aí ele acabou estreando como personagem, né? E aí foi até uma coisa interessante, gerou muito escândalo nos Estados Unidos, porque a WWE, nessa sátira que eles fizeram, eles anunciaram o El Grande Americano como vindo do Golfo da América, né? E a gente sabe da questão política lá do Trump, que renomeou por decreto o Golfo do México como Golfo da América. Apesar do Golfo do México ser conhecido assim desde o século XVI, enfim, antes do surgimento dos Estados Unidos. Então, o fato é que essa história ela acabou ganhando um hype muito interessante, até por conta dessas críticas, gente comentando que a gimmick do El Grande Americano seria racista e tudo mais. Enfim, no final das contas,
O El Gran Americano, ele ganhou 2 lutas contra a LWO, uma contra o Dragon Lee, depois uma luta de trios com a American Made, com os Creed Brothers contra o Dragon Lee e os dois, o Cruz Del Toro e o Joaquin Wilde da LWO. E aí o Rey Mysterio desafiou o El Grande Americano para a WrestleMania para poder desmascarar o Chad Gable. Então, assim, o hype dessa luta, ele acaba ficando mediano ali por volta do 5, porque ele começou a ser construído mais agora pro final. Mas se a gente fosse considerar a história, o arco da história do Chad Gable como El Grande Americano, a gente chega numa nota de mais ou menos 7, que eu acho que vale a pena porque ela começou a acelerar agora mais pro final. E assim, com relação à luta, gente, você botar Rey Mysterio e botar Chad Gable barra El Grande Americano juntos do mesmo ringue, cara, vai sair faísca. É luta, é luta pra ser lutão. O Rey Mysterio tá elevado na idade, mas ele ainda consegue ter boas lutas. E o Chad Gable, cara, a gente sabe da qualidade dele. Então eu considero que tem um potencial de ser uma luta muito boa. O meu desejo, curiosamente, é que o El Grande Americano ganhasse para que eles mantivessem essa feud um pouco mais de tempo. E tem gente comentando que do show que a WWE vai fazer no México, que seria a oportunidade perfeita para fazer uma luta máscara por máscara entre Rey Mysterio e El Grande Americano. Então, meu desejo seria que o El Grande Americano vencesse e eles esticassem essa rivalidade por mais um tempo. Mas eu acho que eles vão desmascarar o Chad Gable na WrestleMania por causa do tamanho do evento. Então, eu diria que o Rey Mysterio vai ganhar, mas assim, o meu desejo era que El Grande Americano vencesse e levasse essa feud até o México, para então, enfim, ser desmascarado. A terceira luta que a gente vai comentar hoje é a luta da Jade Cargill contra a Naomi. E olha, o hype dessa luta é muito interessante porque é uma história que vem de lá de trás, quando a Jade Cargill estava fazendo dupla com a Bianca Belair, e elas eram campeãs de duplas, e a Jade Cargill um belo dia apareceu atropelada lá no estacionamento do ginásio onde estava acontecendo o show. E aí ninguém sabia quem atropelou a Jade Cargill, ninguém sabia. O que se sabia é que a lutadora ela realmente já estava machucada e por conta disso tiraram ela da televisão. E aí a Naomi substituiu a Jade Cargill na dupla com a Bianca Belair, de forma que a Bianca não perdesse o cinturão de duplas. E aí ficou aquela velha pergunta, quem atacou a Jade Cargill? A Liv Morgan e a Raquel Rodrigues, durante bom tempo, foram acusadas de terem sido as perpetrantes do crime. Inclusive apareceu um vídeo onde a Jade Cargill estava sendo levada para a ambulância e aí a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues apareceram andando no backstage. E aí, quando a menina que estava entrevistando a Bianca Belair e a Naomi perguntou para elas se elas achavam que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues tinham cometido o crime, a Naomi imediatamente veio à frente e falou: não, eu tenho certeza que foram elas, eu tenho certeza. E aí isso começou a levar as pessoas a crerem que a Naomi teria atacado a Jade Cargill, pela forma como ela falava, pela forma como ela cortava as conversas e tudo mais. E isso desembocou na Elimination Chamber quando a Naomi e a Liv Morgan entraram para começar a Elimination Chamber, as outras 4 lutadoras estavam no pódio, inclusive a Bianca Belair, e aí toca a música da Jade Cargill, ela vem pro ringue, ela invade a Elimination Chamber e ela vai na direção da Liv Morgan, só que ela desvia a atenção dela e ataca a Naomi. E aí deixando claro que ela tinha visto a sua atacante. Depois, numa entrevista, a Jade Cargill fala que antes dela desmaiar em cima do carro, ela viu a Naomi sorrindo para ela. E na cara dela, mostrando que ela havia visto que a Naomi tinha atacado ela. E aí, a Bianca Belair depois ela confronta a Naomi no ringue e depois de uma conversa muito tensa, a Naomi confessou que havia realmente atacado a Jade Cargill porque ela tinha raiva do fato da Jade ter se metido no lugar que era dela, no relacionamento de amizade dela com a Bianca. Então, a Naomi ela culpava a Jade por tomar o lugar da Naomi na amizade com a Bianca e afastar a Naomi dessa amizade por interesse de surfar na onda da Bianca nesse momento que ela estava entrando na WWE. E aí, é claro que a Bianca não quis nem saber, ela foi embora, aí a Naomi chamou ela de uma vaca ingrata, aí veio a Jade Cargill, partiu pra cima dela e tudo mais. Só que depois disso, a Naomi teve uma transformação na sua persona, ela se transformou, se transfigurou,
E assim, a interpretação dela como vilã tá brilhante. Ela mudou a sua gimmick, mudou a sua vestimenta, passou a usar uma nova frase de efeito, onde ela fala que as pessoas têm que proceder com cuidado com ela. E isso tá fazendo com que a Naomi como lutadora esteja renascendo, porque ela transformou completamente a persona dela e está sendo uma coisa muito interessante. E além disso, você tem uma lutadora experiente, que é a Naomi, lutando contra a Jade, que é essa estrela que surgiu na WWE e que tá, assim, tem uma aura enorme, tem uma possibilidade de ser uma boa lutadora e que está sendo trabalhada para isso. Então vai ser muito interessante essa luta. Eu considero que o hype da luta é alto por conta do hype que a Jade Cargill tem, da nova persona da Naomi e da possibilidade de nós termos uma boa luta. Então eu acho que o hype vai ser 8. Então eu considero o hype da luta 8, mas eu acho que pode ser uma luta que pode decepcionar a gente, pelo simples fato de que a Jade ainda é muito dura no ringue. E eu não sei se a Naomi ela vai ter condições de ter uma luta para carregar a Jade. A Jade vai lutar com força, vai lutar com violência e tudo mais. Mas eu acho que essa pode ser aquela luta que vai ser um pouco mais curta do que o normal, talvez ali na faixa dos 10, de 8 a 10 minutos, para tentar dar uma vitória forte para Jade Cargill. E isso vai acabar sacrificando o potencial da luta e a qualidade da luta. Então eu acho que vai ser uma luta com qualidade média. Não é que seja ruim, mas eu acho que por causa do tamanho, ela vai ter uma luta de qualidade média que talvez decepcione um pouco. O meu desejo era que a Naomi vencesse a luta, porque eu gostaria de ver essas duas ainda disputando, e principalmente a Naomi com essa persona mais violenta, mais viril. Eu gostaria de ver ela arrancando essa vitória da Jade, mas sinceramente, isso não vai acontecer. Eles não vão tirar a invencibilidade da Jade no WrestleMania. Então a minha aposta é que a Jade Cargill vence e vence fácil. Eu acho que vai ser quase que uma squash e a Jade deve vencer essa luta. A quarta luta que a gente vai analisar agora é a luta do LA Knight contra o Jacob Fatu pelo Campeonato dos Estados Unidos. Uma outra luta que foi meio que jogada, mas essa luta, esses dois eles já vêm indo para cima um do outro já tem um tempo. Isso vem desde a época em que eles estavam começando a vislumbrar um oponente para o Shinsuke Nakamura. O LA Knight e o Jacob Fatu fizeram uma luta junto com o Carmelo Reis para saber quem seria o número 1 desafiante ao título do Shinsuke Nakamura. E na luta, o Jacob Fatu conseguiu dar um moonsault no Carmelo Reis e estava com um pin para cima dele. Só que o LA Knight simplesmente arrancou o Jacob Fatu para fora do ringue e roubou o pin, conseguindo a vitória e o posto de desafiante número 1 ao título dos Estados Unidos. E aí, na luta que ele disputou contra o Shinsuke Nakamura, o LA Knight conseguiu a vitória e conseguiu pegar o título de campeão dos Estados Unidos, encerrando outro title reign decepcionante do lutador, um dos lutadores mais injustiçados da WWE, que é o Shinsuke Nakamura. E o LA Knight, ele carregou esse título, tem carregado esse título, e aí começou uma feud entre o Braun Strowman e o Jacob Fatu. E essa disputa, ela envolveu duas lutas, uma terminou por desclassificação, depois eles fizeram uma luta de Last Man Standing, e nessa luta o Jacob Fatu ele acabou vencendo por muito pouco o Braun Strowman, depois que ele deu um ataque, um hip ataque no Braun Strowman através de uma mesa no ringue. E o Braun Strowman não conseguiu se levantar antes da contagem de 10. Ele chegou a estar de joelhos, mas ele não conseguiu se levantar antes da contagem de 10. E aí o Jacob Fatu se tornou o desafiante número 1 ao título do LA Knight. E na semana passada ele atacou o LA Knight e destruiu com ele e pegou o título dos Estados Unidos e posou com o título, até dando uma lambida nele, mostrando uma cena que ficou gravada na memória dos fãs. E isso acabou trazendo um hype legal para a luta. Apesar de ser uma luta que foi um pouco jogada, porque eles estavam fazendo várias lutas nessa divisão, mas acabou ficando um pouquinho jogado. Por isso que eu acho que o hype dela é um pouquinho abaixo do hype da Jade, porque é uma coisa que foi feita mais em cima da hora. Então eu coloco essa luta com um hype de 7, mas o potencial dela é de uma luta boa a muito boa. Tudo vai depender da duração da luta. E assim, sinceramente, o meu desejo vai ser o resultado da luta. É uma das lutas que tem o resultado mais fácil de prever na WrestleMania. Com certeza, mas assim,
99,999% de certeza que o vencedor vai ser o Jacob Fatu. O Jacob, ele, assim, tomou a companhia como uma tempestade desde o ano passado. O cara, ele tem tamanho, ele tem persona, o cara tem microfone, o cara tem um talento absurdo no ringue. Esse cara, ele tem potencial para no futuro vir a ser campeão mundial no mesmo papel que hoje tem o Gunther, por exemplo. Aquele vilão dominante que destrói todo mundo e que ninguém consegue tocar nele. Então eu acredito, inclusive, que o Jacob Fatu pode vir a se tornar um futuro desafiante do Jey Uso, caso ele venha a se tornar campeão mundial na luta que vai vir logo depois. Então, assim, eu acredito que o Jacob Fatu vai vencer a luta, é o meu desejo, eu acho que é o desejo de todos os fãs da WWE ver esse cara sendo reconhecido, e eu acho que a gente vai ver a cena de Jacob Fatu comemorando com o cinturão dos Estados Unidos na WrestleMania. A próxima luta que a gente vai tratar é a Tiffany Stratton contra a Charlotte Flair. Também tem vídeo delas, foi o terceiro vídeo que a gente fez, foram 3 vídeos que a gente fez, né, que a gente soltou. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, eu vou deixar aqui no card também para vocês verem depois. Mas resumindo, essa disputa ela acontece do fato de que a Charlotte Flair venceu o Royal Rumble para desespero dos fãs, porque muitos fãs não queriam a Charlotte Flair vencendo a Royal Rumble porque não suportam mais vê-la no uppercard, não suportam mais vê-la como campeã. E assim, existem muitos motivos para isso. Eu acredito que o maior deles seja o fato que a Charlotte tem muita polêmica por trás dela. Ela é uma pessoa difícil, ela já teve problema no ringue, que ela saiu na mão com a Nia Jax, a Vera no ringue. Ela já teve aquele problema com a Becky Lynch, aonde ela saiu do roteiro quando elas tiveram que trocar os cinturões, porque a Becky era campeã de um lado, a Charlotte do outro. Acho que a Becky era do Raw, a Charlotte era do SmackDown, e as duas foram draftadas para outra companhia, elas tiveram que trocar o título. E aí na hora que elas foram trocar o título, a Charlotte simplesmente pegou o cinturão dela e jogou. Ela, em vez de dar o cinturão na mão da Becky, ela jogou o cinturão no chão, o que forçava a Becky a pegar um posto de inferioridade para pegar o cinturão. Então, assim, aquilo pegou muito mal, mas pegou muito mal mesmo. Muita gente olhou para Charlotte e pensou assim, mas que pessoa mimada, que não aceita fazer uma coisa direito, que tem que sempre sair por cima. E infelizmente a forma como a Charlotte tratou a Tiffany nessa feud acabou sendo muito ruim. A Tiffany Stratton é a campeã da WWE, a campeã feminina da WWE, é campeã desde que usou o Money in the Bank contra a Nia Jax no ano passado, num momento assim glorioso, um dos melhores momentos da WWE em 2024. E aí a Charlotte, cara, ela só tentou sair por cima. Elas tiveram aquela entrevista de tela dividida alguns Raws atrás, onde a Charlotte não deixava a Tiffany falar, ficava interrompendo a Tiffany o tempo todo, quebrando o raciocínio dela. E aí, quando foi há 2 semanas atrás, quando elas foram fazer uma disputa de promos no SmackDown, o público se revoltou. E assim, o público vaiava de não deixar a Charlotte falar. Era aquele rio nuclear, como a gente chama na luta livre. Não é um rio de vilão, é um rio de pessoas que não gostam da pessoa. E aí a Charlotte, nessa história toda, ela acabou perdendo a linha de raciocínio, não sabia o que falar, e em vez de deixar a Tiffany continuar a feud, ela simplesmente saiu do roteiro esculhambando com a voz mais aguda da Tiffany. E aí isso fez a Tiffany se irritar e citar na entrevista o fato de que a Charlotte já tinha 3 divórcios nas costas. Isso pegou muito mal para a Tiffany também. Mas, assim, as histórias dos bastidores são de que a Tiffany ela pode ter ido longe demais, só que ela tinha que retaliar a forma como a Charlotte falou com ela. Então, no final das contas, isso acabou trazendo um hype muito bom para a luta, porque agora as pessoas começaram a falar. Eu, inclusive, comecei a me perguntar se essas duas iriam conseguir fazer alguma coisa direito, iriam conseguir fazer alguma coisa certa. Na semana passada, no ataque da Charlotte contra a Tiffany, teve até um momento interessante que o Wade Barrett se meteu na frente da Charlotte para proteger a Tiffany, dando uma ideia de realismo e falando assim, cara, se você continuar fazendo isso, você vai ser demitida. Então, assim, eles incorporaram na história essa situação das duas. Inclusive, havia tido uma briga entre as duas nos bastidores, que a Charlotte detonou com a Tiffany, que eles não filmaram, foi o público que filmou e postou nas mídias sociais. Mesma coisa que eles fizeram com o Kevin Owens quando se tornou vilão e atacou o Cody Rhodes no ano passado. Então, assim, foi muito interessante ver como é que a WWE está fazendo isso, mas foi mais interessante ver que as duas, a Charlotte e a Tiffany, estão trabalhando juntas, aparentemente.
Então, isso acabou trazendo um hype, tá todo mundo falando da luta. Eu boto o hype da luta no nível 8. Assim, essa situação pessoal delas só fez a gente falar dessa luta. E as duas são excelentes lutadoras. Então eu considero essa que vai ser uma luta com um potencial muito bom. Eu acredito que tudo vai depender do tempo que eles vão dar para a luta. Eu acho que vai ser uma luta de 20 minutos aproximadamente. E se acontecer isso, vai ser uma daquelas lutas que talvez tenha potencial até de roubar a noite. Porque a Charlotte é uma excelente lutadora, às vezes a gente se esquece disso. E a Tiffany, com apenas seus 25 aninhos, é uma das melhores lutadoras da WWE no ringue hoje. Então vai ser muito legal ver isso. Meu desejo é que a Tiffany Stratton vencesse a luta e permanecesse como campeã por mais um tempo. Mas pro bem dela e pro legado dela, por incrível que pareça, eu acho que seria ideal ela perder. E eu comentei isso no vídeo sobre a Tiffany, um dos primeiros vídeos que eu fiz do Sincerão, aonde eu disse que a Tiffany precisava perder para Charlotte Flair para que ela pudesse correr atrás do dragão e eventualmente derrotar o dragão mais lá para frente. E se ela derrotasse a Charlotte agora, ela ia ficar sem oponente. Aí ia fazer o quê? Ia lutar contra a Charlotte numa revanche mais para frente? Não faz sentido. Para a história não faz sentido. Então eu gostaria que a Tiffany ganhasse, eu gosto dela como lutadora, mas eu tenho quase certeza que a Charlotte Flair vai vencer, vai levar esse cinturão e a Tiffany vai caçar ela pelos próximos meses, talvez desembocando numa outra luta, talvez até com estipulação lá na SummerSlam ou talvez um pouco antes no Money in the Bank. A sexta luta que a gente vai tratar no vídeo de hoje é a luta do Gunther contra o Jey Uso pelo campeonato mundial peso pesado. E essa é uma luta que, assim, quando saiu o resultado do Royal Rumble, essa luta também é consequência do Royal Rumble, porque o Jey Uso venceu o Royal Rumble, apesar de a previsão das apostas, primeiro era de que o John Cena iria vencer, e depois que o CM Punk iria vencer, assim, a vitória dele foi totalmente surpreendente, pegou todo mundo de surpresa, muita gente ficou irada com esse resultado, porque achavam que não era merecedor, que o Jey Uso não tinha capacidade para isso. E isso é muito enviesado do fato do Jey ter feito a pior luta do WrestleMania 40 contra o irmão dele, contra o Jimmy Uso. Só que eu acho que aquela luta ela foi ruim porque os dois, por terem o mesmo estilo de luta, acabou que não casou, ficou muito repetitivo. É como se a gente estivesse vendo a mesma pessoa lutando contra a própria sombra. Já o Jey Uso lutando contra outros lutadores que são bons, ele acaba aparecendo bem. E isso a gente viu na luta dele contra o Gunther no Saturday Night Main Event no ano passado. O grande problema é que eles resolveram reprisar essa luta esse ano. E aí a gente ficou assim, mas caramba, o Jey Uso já perdeu pro Gunther, por que ele vai lutar de novo? E aí, assim, foi interessante a forma como eles construíram essa feud, porque essa disputa. Porque no começo o Gunther estava aniquilando o Jey Uso, acabando com ele. E aí, no meio do caminho, eles botaram o Jey para fazer uma disputinha ali com o Austin Theory e com o Grayson Waller. E aí, a forma como a WWE montou essa feud foi assim, desesperadora, porque a primeira luta do Jey Uso contra o Grayson Waller, cara, o Jey Uso apanhou em 80% da luta. E aí você pensa assim, cara, o Grayson Waller mal tá aparecendo na televisão. O cara é quase que um jobber das estrelas. Como é que você pega o seu desafiante ao campeonato mundial e você faz ele apanhar por 80% de um cara que tá no lower card? Não faz sentido. E tanto não fez sentido que todo mundo reclamou que quando foi na semana seguinte resolveram fazer o Jey Uso destruir o Austin Theory, que era o parceiro dele. Algo que deve agradar muito o Triple H, porque certamente o Triple H odeia o Austin Theory, porque o Austin Theory era o garotinho de ouro da vez do Vince McMahon antes dele ser expulso da companhia. Então a verdade é que o Austin Theory foi lutar contra o Jey Uso e perdeu de squash. Só que o grande problema é que o Jey Uso teve dois botes na luta. Um que ele quase caiu de corda, ele foi pular por cima da corda, ele quase caiu de cabeça, a perna dele enganchou na corda, ele quase caiu de cabeça no apron. E o segundo foi que ele foi dar o spear no Austin Theory e ele foi meio de lado, parecia que ele tava dando um splash. Eu tava vendo o show e eu falei assim, ué, mas já acabou a luta? Por quê? Ele deu um splash. E na verdade não foi um splash, não foi um crossbody, não. Ele deu um spear todo torto, todo esquisito. Então assim, isso pegou muito mal. Para piorar a situação, na semana seguinte, eles resolveram incorporar essa história na feud do Jey Uso com o Gunther, porque o Gunther estava caído e quando o Jey Uso teve a chance de atacar o Gunther, ele tropeçou. Só que ali, claramente, ele tropeçou de propósito. E eles fizeram isso para incorporar na feud a ideia de que o Jey Uso estava nervoso com o Gunther, estava com medo do Gunther.
E aí isso desembocou numa situação em que o Jimmy Uso resolveu defender o irmão, lutar contra o Gunther, e aí nessa luta o Gunther estraçalhou com o Jimmy, fez ele se cortar, com uma cintada na cabeça, claro que o Jimmy fez o corte, mas enfim, fez o Jimmy se cortar, e aí trouxe o Jimmy para o meio do ringue e ficou batendo nele e na frente do Jay, que o Jay estava acorrentado na corda, o Gunther acorrentou o Jay na corda, e aí depois o Gunther ele pega e se banha no sangue do Jimmy Uso, uma cena grotesca que há muito tempo a gente não via na WWE. Então, assim, foi interessante ver como é que a WWE montou essa feud, e aí depois disso o Jay ele aparece na semana seguinte, faz uma promo na frente do Gunther, onde ele fala que ele perdeu o medo, que ele ia ficar perigoso. Então, e aí o Gunther não reagiu, ficou um negócio meio esquisito. Ele ficou assim com uma cara meio de preocupado, só que, cara, assim, não combina com a personalidade do Gunther ele ficar perturbado, preocupado com qualquer coisa. Mas a WWE fez desse jeito. Então, assim, isso acabou fazendo, principalmente as últimas semanas e o ataque do Gunther ao Jimmy Uso, acabou fazendo com que o hype da luta aumentasse um pouco. Mas eu ainda assim coloco o hype num posto de 6-7, porque essa história do Jey Uso ser alçado ao main event, mesmo basicamente com base numa música e num gesto que é o Yeet, cara, não faz muito sentido. Mas a verdade é que o Jey é líder de vendas de merchandising. Toda arena que ele vai, todo mundo vibra, todo mundo faz hit, todo mundo canta música, o cara tá hypado. E eu acho que a WWE não tava querendo perder esse hype, tava querendo valorizar o lutador por conta disso. Então, por isso que veio essa luta, e assim, o hype dela eu coloco como 6-7, podia ser muito melhor se o Jay tivesse sido melhor trabalhado como main eventer no ano passado, se ele tivesse tido um title reign, né, tivesse mantido o título intercontinental por mais tempo, né, ele foi campeão intercontinental por pouco tempo. Então, assim, o Jay poderia ter sido melhor trabalhado no post de main eventer, então eu coloco o hype de 6-7. O potencial da luta vai depender muito do Gunther, porque assim, eu não confio no Jey Uso como lutador, sinceramente, me desculpem, mas ele é muito repetitivo nos movimentos dele, é super kick, Samoan drop e Uso splash, é basicamente o set dele. Ele dava o suicide dive que ele pulava por cima da corda, que é o movimento mais espetacular dele, mas eu acho que ele vai ficar com medo de fazer isso, de a perna dele enganchar de novo na corda. Eu não sei se ele vai fazer de novo, então assim... quem vai carregar a luta é o Gunther, esse que é o fato. Pode ser que tenha algumas interferências, pode ser, tem gente que tá falando que o Jimmy vai interferir, eu não sei se isso vai acontecer. Enfim, eu acho, e eu gostaria, assim, eu gostaria mesmo que o Gunther vencesse. Eu acho que o Jey Uso, ele não tá em condições de hoje ser main eventer da companhia e de carregar o título. Mas, surgiu uma teoria recente dizendo que o Jey Uso poderia se aliar ao The Rock e ser a terceira pessoa, né, desse grupo do The Rock junto com o John Cena. Assim, eu não sei se vai acontecer, é uma teoria que surgiu recente. Eu não acho que case, mas se acontecer, pode ser que aconteça um double turn, que seria o Jey Uso se tornar vilão e o Gunther se tornar mocinho. O que eu acho que seria assim, terrível para a persona do Gunther. Eu acho que o Gunther, ele como esse vilão dominante, destruidor, ao estilo Brock Lesnar, ao ponto de fazer as pessoas vibrarem por ele, eu acho que é o lugar perfeito para ele. Mas eu acho que o Jey Uso vai vencer. Então eu acho, o meu desejo seria que o Gunther vencesse o campeonato, mas eu acho que quem vai vencer a luta e vai se tornar o novo campeão mundial peso pesado vai ser main event Jey Uso, para desespero da comunidade de fãs da internet. E por fim, para a gente terminar esse review da nossa primeira noite da WrestleMania, a gente tem a luta de ameaça tripla entre CM Punk, Roman Reigns e Seth Rollins. Uma luta que todo mundo chegou e falou assim, por que essa luta está acontecendo sem que haja uma estipulação para ela? Pois é, ninguém entendeu. Mas o fato é que eles conseguiram, ao longo das semanas, construir uma história bem interessante. Todos os lutadores têm algum motivo para se irritar com o outro. Vamos por partes. Roman Reigns. Roman Reigns, o chefe da tribo, ele tem motivos para se irritar com o CM Punk. Tinha antes de 2 semanas atrás, pelo fato do CM Punk ter eliminado ele do Royal Rumble. Então ele já tinha um motivo para se irritar com o CM Punk.
E com relação ao Seth Rollins, é aquele ódio eterno, porque o Seth Rollins se voltou contra ele na época da Shield. Depois disso, eles têm uma rivalidade que já vai por muitos anos. Talvez seja a maior e mais interessante rivalidade que a gente tem na luta livre hoje na WWE, é a rivalidade desses dois. Então, assim, o Roman Reigns tem essa coisa. E além disso, quando o Roman Reigns foi eliminado junto com o Seth Rollins no Royal Rumble, o Roman Reigns e o Seth Rollins começaram a se engalfinhar no ringue e o CM Punk foi e eliminou os dois. O Seth Rollins deu um stomp na cabeça do Roman Reigns nos steps do ringue, naqueles degraus de metal, fazendo com que o Roman Reigns ficasse fora da WWE por várias semanas e só voltasse para arrancar o Seth Rollins de dentro da jaula que ele estava lutando com o CM Punk na luta de jaula do CM Punk e Seth Rollins que aconteceu no Madison Square Garden. Uma puxada que efetivamente deu a vitória para o Seth, porque o Seth saiu da jaula antes. Mas o Roman Reigns acabou com a raça do Seth e quando ele ia dar o stomp no Seth nos degraus, os seguranças impediram, assim, sem sentido nenhum, porque eles poderiam ter feito o mesmo no Royal Rumble e não fizeram. Mas o fato é que isso acabou elevando a rivalidade dos dois e o Roman Reigns mega irritado com o Seth Rollins por tudo que ele representa. Só que depois disso surgiu um motivo a mais para o Roman Reigns se irritar com o CM Punk, que é o que a gente está brincando, falando que é a guarda do Paul Heyman. O Paul Heyman, né, o advogado, o chefe, o Wiseman, né, o homem sábio do Roman Reigns, né, ele era advogado do Brock Lesnar, mas é o homem sábio do Roman Reigns, ele é amigo de longa data do CM Punk. E ele estava dividido sobre quem ia realmente apoiar, porque o Roman Reigns era o seu líder tribal, mas o CM Punk era o seu melhor amigo. E o CM Punk, ele tinha um favor a cobrar do Paul Heyman, que vinha do War Games do ano passado, quando a Bloodline lutou contra a New Bloodline, do Solo Sikoa e do Jacob Fatu, e a New Bloodline conseguiu um quinto lutador na figura do Bronson Reed. E a Bloodline estava só com 4. Né? Era o Roman Reigns, o Jey Uso, o Jimmy Uso e o Sami Zayn. E aí o Paul Heyman pediu ajuda ao CM Punk, e o CM Punk aceitou ser o 5º membro da equipe. E o grande problema é que com isso o CM Punk conseguiu um favor do Paul Heyman. E quando todo mundo suspeitava que talvez ele fosse pedir como favor que eles pudessem disputar um number one contendership, ou seja, ser o desafiante número 1 para algum título, ou talvez fosse o main event da WrestleMania, a gente descobre primeiro que na assinatura do contrato o Roman Reigns consegue que eles façam que a luta seja o main event do dia 1, né? O que acabou tirando o main event Jey Uso do main event do dia 1. E só que o CM Punk falou, tá, esse não é o favor. E aí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, o CM Punk vem e ele fala pro Roman Reigns e pro Seth Rollins, que também estava no ringue, que o favor que ele queria era que o Paul Heyman fosse no corner dele para a luta do main event. E para desespero do Roman Reigns, o Paul Heyman aceita. Ele fala que ele não tinha como evitar isso. E se irrita profundamente o Roman Reigns, que vai para cima do Paul Heyman, e aí o CM Punk ataca o Roman Reigns. Então, o CM Punk e o Roman Reigns, eles ainda criam uma inimizade pela guarda do Paul Heyman. Só que o Seth Rollins, que tem uma raiva profunda com o CM Punk por conta do fato do CM Punk ter abandonado a companhia e falado mal da companhia por 10 anos enquanto ele, Seth Rollins, estava lutando, ele começou a falar um monte de verdades no ouvido do Paul Heyman, meio que dizendo o seguinte, olha, cara, o CM Punk foi embora da companhia por 10 anos, voltou e não te procurou. O Roman Reigns perdeu o título no WrestleMania 40, deixou você nas mãos da New Bloodline e não te ajudou quando a New Bloodline te deu um powerbomb na mesa, na sua terra natal, na frente dos seus filhos. Então, assim, a forma como o Seth Rollins falou verdades para o Paul Heyman acabou fazendo com que pareça com que o Paul Heyman tá com um monte de caraminhola na cabeça. E isso é que vai trazendo o hype para uma luta que parecia jogada para ser a luta mais esperada do dia 1 da WrestleMania, mais esperada do que a luta pelo Campeonato Mundial. Então vocês vejam que é um hype de 10, porque realmente eles acabaram criando o hype para essa luta em cima dos 45 do segundo tempo, com essa história do Paul Heyman, com quem que o Paul Heyman vai ficar, se ele vai trair, não vai trair e tudo mais. E
a gente sabe do potencial e da qualidade desses três como lutadores. Então a gente acha que vai ser uma luta longa, de pelo menos meia hora, e que vai ser uma luta nível excelente. E assim, o meu desejo pessoal é que o CM Punk vencesse e tivesse o momento WrestleMania dele no main event na frente de 60 mil pessoas. Eu acho que o cara merece isso. Eu sei que tem muito hater do CM Punk por aí, mas eu acho que pelo trabalho dele na história da luta livre, por quem ele foi, da onde que ele veio, aonde ele chegou, e assim, se a WWE perdoou ele pensando nos negócios, quem sou eu para ficar falando que o cara é um lixo ou qualquer coisa do tipo? Então ele pode até ter sido o pior lutador da história do MMA, e eu tenho certeza que ele deve ter sido um dos piores mesmo. Mas, cara, na luta livre eu acho que ele mereceria esse momento. Mas eu acho que não vai acontecer. Porque algo me diz que a história, que muita gente está pensando, de que o Seth freaking Rollins vai conseguir fazer com que o Paul Heyman traia os dois, o CM Punk e o Roman Reigns, e se aliar a ele, fazendo com que o Seth Rollins se torne um Paul Heyman guy, eu acho que vai acontecer. Então a minha teoria, o meu achismo, diz que quem vai vencer essa luta é Seth freaking Rollins com uma traição do Paul Heyman para cima do CM Punk e para cima do Roman Reigns. Será que vai ser isso? Não sei. A gente vai ter que descobrir no sábado. Quais são as suas opiniões sobre essas 7 lutas que a gente comentou? Quem vocês acham que serão os vencedores? Bote a sua lista de vencedores aqui embaixo nos comentários, eu quero saber qual é a opinião de vocês. E se vocês quiserem ver todos os nossos outros vídeos da estrada para WrestleMania, assista essa playlist que eu vou colocar aqui para vocês agora. E não percam amanhã, pois vocês vão com certeza querer saber quais são as minhas opiniões a respeito do dia 2 da WrestleMania 41, onde nós teremos a luta lendária John Cena versus Cody Rhodes pelo campeonato indiscutível da WWE. Eu espero vocês, não deixem de assistir a playlist, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até mais.